Olá, pessoal. Sou a professora Márcia de Ciências e divido com a professora Renata o 7º e 6º ano. A professora Renata já fez uma aula, né, sobre os módulos 10, 11 e 12 e eu preparei uma lista de exercícios, mas achei importante fazermos mais uma aula de revisão, principalmente sobre termologia, né, que se estudo de calor. Tá? Então, alguns conceitos são importantes. Primeiro, conceito de calor. Né? O calor, na realidade, quando a gente fala, né, em calor, a gente costuma associar ao estar quente. Mas calor é um pouco diferente. Né? Calor, na realidade, é uma energia térmica em trânsito, que se move, no caso, né, flui para dentro do corpo, mais quente para o mais frio. Né? Ou seja, o corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, tem um outro conceito importante em termologia, que é exatamente o conceito de temperatura. Tá? Então, a temperatura na realidade, a medida do grau de agitação de umas moléculas. E aí volta aquela história, é possível medir essa temperatura? Sim. Então, nós temos aqui, tá? Nós temos aqui um instrumento usado para medir o grau de agitação das moléculas de um corpo. Reforçando que moléculas seriam um conjunto de átomos, então matéria e energia são dois conceitos, né? A gente vai falar bastante, mas na realidade, enquanto a matéria tem átomos, né, que formam moléculas, a energia, ela na realidade, você sente seus efeitos, mas é muito mais complicado. Então, no caso, né, o calor é uma forma de energia que vai estar, no caso, a gente vai conseguir fazer alguns experimentos para poder melhorar um pouquinho o entendimento de algumas questões que acontecem no dia a dia. Então, primeiro aqui, eu tenho um copo com água, que estava aqui com termômetro, tem um termômetro que estava sobre a mesa, tá? Esse termômetro está medindo 27 graus em contato com ar, e aqui está medindo também 27 graus, tá? Então, na realidade, a gente pode dizer que tanto o ar como a água estão com a mesma agitação. Tá? Então, está acontecendo troca de calor aqui o tempo todo. Então, a temperatura da água, né, que está a temperatura ambiente, seria a mesma temperatura do ar, que está também na temperatura ambiente. Agora, importante, né, se eu perguntar, a gente pode sentir esse calor sem usar o termômetro? Sim. Tá? E aí eu tenho, por exemplo, posso sentir aqui, eu vou até, inclusive, pegar água aqui gelada rapidinho. Então, se eu pegar aqui água gelada, colocar no copo, e aqui vou colocar, inclusive aqui esse água bem quentinha, vou colocar aqui um copo com água quente. Então, eu posso colocar o termômetro aqui na água quente, e esse termômetro vai medir, vou colocar aqui para vocês acompanharem, agora minha imagem não é importante, tá? Então, vou medir aqui a temperatura. Então, aqui estaria 27 graus, vou passar para cá, deixar um tempinho. Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo um equilíbrio térmico entre o mercúrio e a matéria onde ele foi colocado. Então, vai chegar um momento que as partículas de mercúrio vão ter a mesma agitação das moléculas de água. Aqui também é a mesma coisa. Tá? Então, na realidade, enquanto aqui estaria 80 graus, tá? Aqui está 10 graus, tá? Então, é importante a gente reforçar, né, que é importante a gente deixar o termômetro junto, a mesma coisa que acontece com o termômetro clínico, né? A gente coloca junto ao corpo, deixa um tempinho exatamente para poder atingir a mesma agitação e marcar a temperatura do corpo, tá? Agora, seria possível sentir essa temperatura, como eu falei? Sim. Eu posso colocar a mão, encostar a mão aqui, eu sei, se eu estivesse com os olhos vendados, eu saberia que isso aqui seria água quente, aqui água gelada, aqui água normal, água temperatura ambiente. Só que tem um detalhe, a sensação térmica, ela está relacionada com a nossa percepção, com o nosso sentido. Então, o que acontece? Eu posso citar um outro exemplo, né, como é que é essa percepção
ela não tem uma precisão, né? Enquanto o termômetro é preciso, ele vai marcar, a sensação térmica vai depender dos nossos sentidos, do tato, né? Então, ela pode ter interferência de vento, de umidade relativa do ar. Então, eu tenho aqui, por exemplo, vou colocar para cá, tem ali uma porta e vou encostar a mão na maçaneta que é fria, ou não, é metal, e na porta. Eu posso perceber, vocês podem fazer isso em casa, é que a temperatura, embora ele esteja em equilíbrio, esteja todos com a mesma temperatura, a minha sensação ao tocar a maçaneta é diferente da sensação ao tocar a porta de madeira. É como se parecesse que a porta está mais fria do que a porta. Tá? Isso tem a ver com a condutividade. Se fosse a maçaneta fosse um metal diferente, então se fosse cobre, eles têm também um grau de condutividade. Mas é importante saber que, no caso ali, a condução que acontece no metal é muito mais rápida, né? Nós temos um calor, esse calor, como estaria com uma temperatura mais alta, o calor do meu corpo passaria para a maçaneta, passaria para o ambiente, passaria para ar. Então, o metal ele é como se ele roubasse mais rapidamente o calor do nosso corpo. Então, a gente percebe melhor. Então, essa sensação de que ele estaria mais frio. Mesma coisa quando a gente coloca, por exemplo, álcool. Quando a gente coloca álcool sobre a pele e sopra, fica parecendo que está frio. Exatamente, que o álcool vai evaporar, ele rouba o nosso calor, e aí a gente tem essa sensação de frio. Outra questão importante, tá? Já que eu estou aqui com água quente, eu vou pegar um outro recipiente e vou colocar a água quente. Tá? Então, essa água quente, no caso a água, eu vou colocar aqui duas colheres, tá? 2 colheres de metal, 2 colheres de metal. E aí, se eu deixar aqui um tempinho, o que vai acontecer? As moléculas, as partículas, no caso do metal, elas vão receber calor da água, no caso a água está quente, e o que vai acontecendo? Vou colocar mais água aqui, quente. E aí, esse calor vai, na realidade, né, movimentar as partículas, só que tem um detalhe, vai movimentar a energia, mas não há movimentação de matéria. Então, nos sólidos, a gente pode dizer que está acontecendo a agitação das partículas lá no início, e a energia está se propagando, mas não está movimentando matéria. Diferente do que acontece com os líquidos, com os gases. Então, por exemplo, assim como esse cabo de plástico, ele impede a propagação até tirar, vou deixar aqui, tá? Mas a gente pode afirmar que o plástico, a madeira, são considerados isolantes térmicos. Eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui tem uma garrafa, essa garrafa tem ar, né? Aparentemente é vazia, mas na realidade tem ar. Então, o ar está com a sua movimentação se agitando e a água também. Quando eu coloco, eu vou pegar aqui, inclusive a pressão interna é igual à externa, vou colocar aqui na boquinha da garrafa uma bexiga. Vou colocar essa bexiga em contato aqui com a água quente. O que está acontecendo? O calor da água quente está passando para as moléculas do ar. Aí o que vai acontecendo? O ar vai se agitando. No que ele vai se agitando, ele vai, na realidade, fazendo com que as partículas de ar se movimentem, a movimentação de moléculas. Essa movimentação faz com que o ar quente suba, não é isso? E o ar frio desce. Então, vai havendo uma movimentação, uma troca de calor. Mas, no caso aqui, a gente pode estar falando sobre o que a gente chama de propagação de calor. Então, eu tenho aqui a água quente, não está tão mais quente, já está morna. Não sei nem se o experimento, vou aproveitar e fazer um outro experimento para mostrar essa propagação, no caso, né, do calor. Então, eu tenho aqui, tá, 3 recipientes com água. Esse aqui seria gelado, quente e temperatura ambiente. Tá? Já estou vendo que esse quente não está tão quente. Podia ter feito antes. Vou colocar aqui uma gotinha. Uma gotinha. Tá? Aqui eu coloquei até 2 gotinhas. E a gente vai ver que quanto mais
quente, olha só, por incrível que pareça, a água já perdeu bastante calor, mas essa aqui era mais quente. E vocês podem ver que o corante ele está se propagando mais rapidamente aqui, no caso do quente, do que no gelado, no frio. Tá? Então, a gente pode ver que quanto maior a movimentação, a agitação das moléculas, mais rápido esse corante vai se espalhando. Tá? Então, importante, posso deixar aqui, tá? Então, aqui, ó, vocês podem ver nesse experimento aqui, e olha só, já está um pouquinho de ar na bexiga, tá? Então, o ar está, vou deixar aqui, tá? Então, o ar está se agitando, o ar quente tende a subir, né? E a gente vai tentar entender as formas de propagação de calor. Então, o calor ele pode se propagar, dependendo do meio, né, de 3 formas. Ele pode se propagar, na realidade, né, como a gente falou aqui, nos metais, nos sólidos, o que acontece? Ele ganha um calor, mas não movimenta as moléculas. E aí acontece que é uma condução. Então, o calor vai sendo conduzido ao longo da colher. E se aqui, no caso, né, tem uma superfície isolante, aí, no caso, a madeira isolante, é importante a gente reforçar essa história de isolante térmico, porque, por exemplo, assim como eu peguei a panela aqui com uma luva de lã, essa luva de lã, ela tem, na realidade, ela funciona como isolante térmico, ela impede que o calor se propague por condução. Tá? Aqui, no caso, no ar e na água, a propagação é com deslocamento de matéria. Então, acontece como se fossem ondas, a gente chama de convecção. Então, a convecção acontece nos líquidos e nos gases. Um bom exemplo, acho que um exemplo bom para a gente entender essa questão da propagação de calor é a garrafa térmica. A garrafa térmica, ela tem, na realidade, aqui, ó, uma tampa que seria de plástico, tá? Uma superfície de plástico. E dentro ela tem uma parede espelhada. Tá? Essa parede espelhada permite que o calor seja refletido. Ou seja, uma outra forma de propagação do calor é exatamente por irradiação. Qualquer corpo irradia calor. Tá? Então, os corpos vão irradiar calor, mas o único tipo de propagação que acontece na ausência de ar, ou seja, no vácuo, seria a irradiação. Então, por exemplo, o calor, a luz do sol traz, no caso, vai bater na superfície, vai aquecer, por exemplo, na areia, as superfícies vão ser aquecidas. E, por exemplo, o calor do sol ou o calor da chama, ele vai irradiar um calor. Essa irradiação de calor, tá, vai passando para a areia, para os corpos. E aí o que acontece? Se for um sólido, vai haver uma condução. Se for um líquido, vai haver, na realidade, uma movimentação dessas partículas. Como eu estava falando aqui da garrafa térmica, né? A garrafa térmica, ela tem paredes espelhadas exatamente para evitar a irradiação. Entre essa parte interna, tem como se fosse uma camada que a gente chama de vácuo, tá? Ou então ar rarefeito. Naquele local, quer dizer, na realidade, aquela ausência de ar, como o ar vai fazer uma convecção, né? O interior da garrafa sem ar, né, com vácuo, impede essa convecção e, ao mesmo tempo, impede também a condução de calor. Né? Então, o calor poderia tocar na superfície e passar para o interior da garrafa, mas como não tem ar, não há condução. Então, o vácuo vai evitar a condução e a convecção. As paredes espelhadas vão evitar a irradiação do calor. Tá? Então, só para a gente finalizar, né, a gente tem algumas situações no nosso dia a dia em que a gente vai ter, né, na realidade, mecanismos para evitar ou então a gente pode ter ou manter esse calor ou evitar a condução de calor, conhecendo essas diferentes formas de propagação de calor. Tá? Eu espero que vocês consigam resolver os exercícios, depois eu posso até tirar dúvidas, né? Principalmente com algumas atividades. Na nossa próxima aula eu vou seguir os módulos, né? No caso seria 13 e 14, e eu espero que vocês façam os exercícios. Um abraço, tá? Tudo de bom para vocês.